no coração palpitante da era vitoriana, onde o fumo das fábricas desenhava os novos contornos do céu e o estrondo do aço forjava os alicerces de um império global. A confiança era a moeda corrente e o progresso, a sua divindade indiscutível. A Inglaterra de 1845 não era simplesmente uma nação, era um estado de espírito, uma convicção férrea na supremacia da vontade humana sobre os caprichos de um mundo que era percebido como uma vasta tela em branco, esperando para ser cartografado, conquistado e civilizado pela mão firme da razão e da indústria britânica. Cada navio que zarpava dos seus portos, cada milha de ferrovia que se estendia sobre a terra, cada nova invenção que emergia das suas oficinas, não era apenas um avanço material, mas um salmo cantado à infalibilidade do seu destino manifesto. Neste caldo de cultura de orgulho e certeza, a ideia do fracasso era uma heresia, uma possibilidade tão remota e absurda como a de que o sol se recusasse a nascer a leste. E foi deste pináculo de autoconfiança que se gestou a expedição mais ambiciosa do seu tempo, uma empresa destinada a ser a coroação definitiva da exploração polar, a busca da lendária passagem do Noroeste. A missão confiada ao veterano e respeitado Sir John Franklin não foi concebida como uma aventura incerta, mas como uma formalidade, uma procissão triunfal através do último recanto indomado do globo. Os navios escolhidos, o HMS Erebus e o HMS Terror, não eram simples embarcações, eram catedrais flutuantes da tecnologia britânica, veteranos endurecidos nas águas antárticas, agora reforçados e melhorados até se tornarem a própria encarnação do poderio imperial. As suas proas, blindadas com placas de ferro forjado, foram desenhadas para abalroar e vergar o gelo com a mesma arrogância com que o Império vergava nações. Nas suas entranhas, uma inovação revolucionária prometia desafiar as estações e o tempo. Motores de locomotiva adaptados, capazes de impulsionar as naves através das águas geladas, quando os ventos caprichosos do Ártico se recusassem a enfunar as velas. Eram um símbolo potente. O vapor, o hálito quente da Revolução Industrial, seria exalado no rosto gelado da natureza primeva. Mas a verdadeira maravilha, a garantia última contra a adversidade, residia nos seus porões. Mais de 80 mil latas de conservas, um fornecimento de alimentos para 3 anos, selavam a promessa de que a civilização, com a sua ordem e o seu sustento, poderia ser transportada e mantida intacta no coração da desolação. Esta tecnologia, a comida enlatada, era mais do que uma simples provisão. Era um talismã contra a fome, o escorbuto e a dependência de uma terra estéril. Era a declaração de que o homem vitoriano não precisava de se adaptar ao ambiente, pois levava o seu próprio ambiente consigo. A tripulação, 129 homens selecionados entre o melhor da Royal Navy, partilhava este otimismo inabalável. Eram marinheiros, oficiais, cientistas e cirurgiões imbuídos do espírito da sua época. Para eles, o Ártico não era um adversário formidável, mas um cenário grandioso para a demonstração da sua coragem e perícia. Imaginavam-se a regressar à Inglaterra não como sobreviventes, mas como conquistadores portadores da glória geográfica definitiva, com os seus nomes gravados para sempre nos anais da exploração. As cartas que escreveram antes de zarpar, cheias de entusiasmo e de uma quase comovedora ingenuidade, falam de uma aventura emocionante, da emoção de fazer parte de um momento histórico. Não havia nas suas palavras vestígio de temor, apenas a antecipação do triunfo. A partida de Greenheath, em maio de 1845, foi um espetáculo de fervor patriótico. Multidões aclamavam da margem, os lenços agitavam-se como espuma branca sobre uma maré de orgulho nacional. A imprensa, nos seus editoriais, não poupava em hipérboles, descrevendo a expedição como o culminar de séculos de esforço britânico, o capítulo final no grande livro das descobertas. O mundo, ou pelo menos o mundo que importava, observava com a certeza de uma vitória iminente. Contudo, sob esta superfície de confiança monolítica, ocultavam-se as fissuras de uma arrogância fatal. A preparação, embora meticulosa na aparência, baseava-se numa subestimação fundamental do verdadeiro caráter do Ártico. Os mapas, embora os melhores disponíveis, eram incompletos, cheios de espaços em branco
e conjecturas. O conhecimento do comportamento do gelo marinho era rudimentar, baseado nas experiências de expedições anteriores que tiveram a sorte de encontrar verões mais quentes e passagens abertas. Assumiu-se que o padrão se repetiria, que a natureza, como um cavalheiro, seguiria regras previsíveis. A tecnologia, tão celebrada, também albergava suas próprias fraquezas ocultas. Os motores a vapor eram potentes, mas ineficientes, devoradores de um carvão precioso que ocupava um espaço vital. E as latas de conserva, esse baluarte contra a fome, continham um segredo mortal, uma falha invisível no seu fabrico que transformaria o sustento em veneno. A expedição de Franklin, na sua própria concessão, era um ato de fé na narrativa do progresso, uma aposta audaciosa de que a vontade humana, armada com a ciência e a indústria, era omnipotente. Não se prepararam para o fracasso porque, na sua cosmovisão, o fracasso não era uma opção. Não contemplaram a possibilidade de o gelo não ceder, de a tecnologia falhar, de a natureza não se submeter aos seus horários e expectativas. O Ártico, no seu imaginário, era um obstáculo passivo, um deserto gelado que devia ser atravessado, não uma força ativa, dinâmica e profundamente indiferente à ambição humana. Esta cegueira, nascida do zênite do poder imperial, seria a sua perdição. Os navios, ao navegarem para norte, não se dirigiam simplesmente para um labirinto de ilhas e canais gelados. Navegavam para a borda do seu próprio mapa do mundo, para um lugar onde as suas certezas se estilhaçariam e a sua fé no progresso enfrentaria a prova definitiva. Levavam consigo não apenas instrumentos científicos e provisões, mas também o peso de uma era, a encarnação de uma cultura que acreditava ter domesticado o planeta. Não sabiam que se adentravam num reino onde as regras eram outras, um reino governado não pela lógica do homem, mas pelo ritmo glacial e implacável da própria Terra. A verdadeira viagem não seria através da passagem do Noroeste, mas para as profundezas da fragilidade humana, uma descida a um inferno branco, onde a única descoberta que os esperava era a verdade nua da sua própria vulnerabilidade. A expedição de Franklin não foi, portanto, uma tragédia que começou com o primeiro estalar do gelo a aprisionar os cascos, mas nasceu no mesmo instante da sua concessão, na soberba silenciosa dos gabinetes do almirantado e nos aplausos confiantes de uma nação que se tinha esquecido de como temer o desconhecido. O Erebus e o terror não eram apenas navios, eram o orgulho de um império a zarpar para sua própria sepultura, sem saber que o verdadeiro monstro não se escondia nas profundezas do oceano, mas na superfície refletora da sua própria e deslumbrante confiança. A expedição era, em essência, um espelho. Na sua partida, refletia a imagem idealizada que a Inglaterra vitoriana tinha de si mesma, audaz, engenhosa, invencível. No seu destino final, refletiria uma verdade muito mais sombria e aterradora, a de que, sob a fina camada de civilização e tecnologia, o homem continua a ser uma criatura frágil, sujeita às forças primordiais de um universo que não responde aos seus decretos. A viagem ao coração do Ártico era, sem que eles o soubessem, uma viagem ao coração da condição humana, e o silêncio que em breve os envolveria seria o eco da sua própria e trágica arrogância. O otimismo que impregnava cada fibra da missão manifestava-se nos detalhes mais pequenos, a biblioteca de bordo, com mais de 1.200 volumes, que incluía desde obras de Shakespeare até aos últimos tratados científicos. O órgão portátil capaz de tocar 50 melodias diferentes, pensado para manter a moral elevada durante os longos invernos. Os serviços de prata e porcelana fina para os oficiais, uma afirmação de que as distinções e rituais da sociedade britânica persistiriam mesmo nos confins da terra. Cada um destes objetos era uma declaração de intenções, uma forma de impor a ordem e a cultura sobre o caos da natureza. Não eram meros apetrechos, mas artefactos de uma civilização que se recusava a conceber um mundo fora dos seus próprios termos. A ideia era encapsular um microcosmo de Inglaterra e transportá-lo intacto através do gelo. Mas esta bolha de civilização era inerentemente frágil. A sua integridade dependia inteiramente da cooperação do ambiente, uma cooperação que era dada como certa. A ciência que os guiava, embora avançada para sua época,
estava tingida desta mesma presunção. Baseavam-se na compreensão de que o magnetismo terrestre, as correntes e os padrões climáticos eram sistemas complexos, mas, em última instância, decifráveis e previsíveis. A expedição levava consigo os mais modernos instrumentos de observação magnética, com a esperança de localizar o Polo Norte magnético, um objetivo científico quase tão importante como a própria passagem. Esta busca de conhecimento, no entanto, estava entrelaçada com a busca de domínio. Compreender o mundo era o primeiro passo para o controlar. Não existia a noção de uma natureza com a sua própria agência, com uma complexidade que pudesse exceder a capacidade humana de compreensão ou previsão. O Ártico era visto como um laboratório, um problema a resolver, não como um poder soberano com o qual era preciso negociar. Esta mentalidade estendia-se à percepção dos habitantes nativos da região, os Inuit. Nos planos do almirantado, os Inuit figuravam como pouco mais do que uma curiosidade etnográfica ou, na melhor das hipóteses, como uma fonte potencial de ajuda menor. Não se considerou seriamente a possibilidade de aprender com eles, de adotar as suas técnicas de sobrevivência milenares, o seu profundo e prático conhecimento do gelo, da caça e do clima. O que poderia um povo meritivo ensinar aos representantes do império mais avançado do planeta? Esta arrogância cultural seria uma das sentenças de morte mais seguras para a tripulação. Ignoraram o saber acumulado durante gerações, um saber que lhes teria ensinado a ler os sinais do gelo, a encontrar comida na aparente esterilidade, a vestir-se para sobreviver a um frio que os seus uniformes de lã da Royal Navy não podiam combater. Em vez disso, confiaram nos seus casacos de pano e nas suas latas de conserva, isolando-se não só do frio, mas também da única fonte de sabedoria que os poderia ter salvo. A tragédia de Franklin, portanto, é também uma parábola sobre a cegueira do etnocentrismo. É a história de como uma cultura, ofuscada pelo seu próprio brilho tecnológico, se torna incapaz de ver o valor e a verdade noutras formas de conhecimento. Os homens de Franklin morreram de fome numa terra que, para os Inuit, era um lar generoso. Morreram de frio vestindo roupas que eram símbolos do seu estatuto, mas inúteis como proteção. Morreram de desorientação numa paisagem que os Inuit navegavam com uma precisão íntima. No final, o Erebus e o Terror, com toda a sua tecnologia e poder, não eram mais do que dois intrusos desajeitados e vulneráveis num mundo que não entendiam e que se recusavam a respeitar. A sua viagem para norte foi, em retrospectiva, uma marcha para a irrelevância. Cada grau de latitude que ganhavam afastava-os mais do mundo que lhes dava sentido e adentrava-os num vazio onde as suas ferramentas, os seus conhecimentos e os seus valores se tornariam inúteis. O silêncio que os esperava no gelo não era um silêncio vazio, mas cheio de um conhecimento antigo que não souberam ou não quiseram ouvir. E nesse silêncio, a sua orgulhosa expedição, a joia da coroa da exploração britânica, desvanecer-se-ia sem deixar rasto, tornando-se um fantasma, uma lenda sussurrada, uma advertência gelada sobre os perigos de se acreditar ser o dono do universo. A verdadeira passagem do Noroeste que procuravam não era geográfica, mas epistemológica, a passagem da arrogância para a humildade. E esse foi o único passo que nunca conseguiram dar. Após um primeiro inverno relativamente bem-sucedido, abrigados na ilha de Beechey, onde a rotina naval e a confiança ainda mantinham à distância o espectro da dúvida, a expedição de Franklin retomou o seu avanço no verão de 1846. Com as velas enfunadas por um otimismo renovado e os motores a vapor a tossir nuvens de fumo escuro contra o céu pálido do Ártico, o Erebus e o Terror adentraram-se mais profundamente no labirinto de canais que serpenteiam entre as ilhas do arquipélago canadiano. O seu objetivo era o Estreito de Victoria, a porta de entrada para a última etapa da lendária passagem do Noroeste. Mas o Ártico, essa entidade caprichosa e soberana, tinha outros planos. O verão de 1846 foi invulgarmente curto e frio. O sol da meia-noite, que deveria ter enfraquecido e fraturado a banquisa, pareceu perder a sua força. A sua luz oblíqua e aquosa refletia-se sem calor sobre um mar que se recusava a descongelar por completo. Os canais, que nos mapas prometiam ser vias navegáveis, revelaram-se armadilhas mortais, obstruídos por um gelo velho e plurianual,
denso e duro como o granito. Os navios, apesar dos seus cascos reforçados, viram-se forçados a um avanço lento e tortuoso, procurando fendas e passagens numa paisagem que mudava constantemente, um quebra-cabeças de gelo cujas peças se moviam e reagrupavam com uma lógica própria e inescrutável. E então, em setembro, perto da costa noroeste da ilha do Rei Guilherme, a armadilha fechou-se. Não foi um evento súbito e dramático, não houve um estalido cataclísmico, nem uma colisão violenta. Foi um processo lento, insidioso e quase imperceptível. O frio desceu como uma mortalha. As temperaturas caíram a pique e o mar, que até então tinha sido um mosaico de água escura e icebergs brancos, começou a solidificar-se. As fendas fecharam-se, os canais de água livre congelaram e o gelo jovem, fino e elástico no início, engrossou com uma rapidez alarmante. Os navios, que tinham estado a manobrar com dificuldade, de repente deram por si com os seus movimentos a tornarem-se cada vez mais lentos, mais pesados, como se navegassem através de um mar de melaço que engrossava. Em breve, o movimento cessou por completo. O Erebus e o Terror ficaram imobilizados, presos não por um único iceberg, mas pela própria solidificação do oceano à sua volta. Estavam encaixados numa banquisa de centenas de milhas quadradas, uma placa de gelo continental que agora os segurava no seu abraço implacável. A princípio, a situação não deve ter parecido desesperada. Eram veteranos do gelo, tinham passado um inverno presos antes e estavam preparados para outro. A rotina do inverno polar instaurou-se mais uma vez, cobriram-se os conveses com lonas, apagaram-se os fogos não essenciais, organizaram-se atividades para combater o tédio e racionaram-se as provisões com a disciplina metódica da Royal Navy. A confiança, embora talvez ligeiramente abalada, continuava a ser o princípio orientador. O verão seguinte, o de 1147, traria o degelo e a libertação. Só tinham de esperar. Mas o gelo que os aprisionava não era o gelo sazonal da ilha de Beechey. Era um gelo mais antigo, mais profundo e mais teimoso. E o verão de 1837 chegou, mas o degelo não. O sol ártico, no seu longo arco diurno, pareceu impotente. O gelo amoleceu a superfície, encheu-se de poças de água azul cobalto que refletiam um céu vazio, mas a sua massa principal, o seu coração profundo e gelado, permaneceu intacto. A banquisa não se partiu. Não se abriu nenhum canal para o mar livre. Os navios, em vez de serem libertados, simplesmente derivaram com a imensa placa de gelo, movendo-se alguns quilômetros por dia, arrastados por correntes e ventos invisíveis, mas sempre firmemente prisioneiros. Foi neste segundo verão de imobilidade que a verdadeira natureza da sua situação deve ter começado a penetrar na consciência da tripulação. A esperança, que tinha sido a sua âncora, começou a oxidar. A espera deixou de ser uma estratégia paciente e tornou-se uma condenação. O ambiente, que a princípio tinha sido um obstáculo a superar, revelou-se o seu carcereiro. A paisagem que os rodeava era de uma beleza sublime e aterradora. Um deserto branco infinito, esculpido pelo vento em formas estranhas e fantasmagóricas. O silêncio era absoluto, uma pressão física sobre os tímpanos, quebrado apenas pelos sons do próprio gelo, um gemido profundo e ressonante, como o de uma criatura colossal a mover-se em sonhos. Um estalido agudo e repentino, como um tiro de espingarda, que fazia os homens sobressaltarem-se nos seus beliches. Um ranger constante e agônico, o som de milhões de toneladas de gelo a roçar e a esmagar. Os navios que tinham sido símbolos de poder, agora eram brinquedos frágeis nas garras de uma força incompreensível. A pressão do gelo sobre os cascos era uma ameaça constante. As tábuas de carvalho gemiam, as vigas curvavam-se, e os homens ouviam, impotentes, os sons do seu pequeno mundo de madeira a ser lentamente estrangulado. O gelo tornou-se o protagonista da sua existência. Estudavam-no obsessivamente do convés, procurando qualquer sinal de fraqueza, qualquer fenda que prometesse a liberdade. Mas o gelo era um muro, um horizonte sem fim que os encerrava por todos os lados. A sua brancura monótona e ofuscante durante o dia era um assalto aos sentidos, apagando a distinção entre o céu e a terra, criando uma sensação de irrealidade,
de estarem presos num purgatório sem forma nem cor, e durante a longa noite de inverno, a paisagem transformava-se num reino de sombras, iluminado apenas pela luz fantasmagórica da lua e pelas danças espectrais da aurora boreal, cujas cortinas de luz verde e violeta pareciam zombar do seu cativeiro com a sua beleza fria e inalcançável. O isolamento era total. Eram 129 homens suspensos num limbo gelado a milhares de quilômetros de qualquer outro ser humano civilizado. O seu único contato com o mundo exterior eram as suas memórias, que se tornavam cada vez mais distantes e oníricas. A disciplina da Royal Navy, concebida para a ordem e a hierarquia de um navio em funcionamento, começou a parecer absurda neste contexto de imobilidade e espera sem fim. Que sentido tinham as saudações, os uniformes e os horários rígidos, quando o próprio tempo parecia ter congelado? A inação forçada era uma forma de tortura psicológica. Homens habituados à atividade física e ao propósito claro das suas tarefas, viram-se reduzidos a uma existência passiva e repetitiva. O tédio, um inimigo tão formidável como o frio, infiltrou-se em cada canto dos navios, gerando apatia, irritabilidade e uma tensão latente que erodia a camaradagem. O mundo reduziu-se aos confins dos navios. Os conveses inferiores, apinhados e mal ventilados, cheiravam à umidade, a suor rançoso e ao fumo dos candeeiros a óleo. A condensação congelava nas paredes, cobrindo tudo com uma fina camada de geada. A escuridão e o confinamento criavam uma atmosfera claustrofóbica, um sentimento de estarem enterrados vivos num caixão de madeira e gelo. A armadilha não era apenas física, mas também mental. O horizonte infinito negava-lhes qualquer ponto de referência, qualquer sensação de progresso ou mudança. O tempo perdeu a sua estrutura linear. Os dias fundiam-se numa sucessão monótona de alvoradas e crepúsculos pálidos. As semanas distinguiam-se apenas pela ração de grogue de domingo e os meses marcavam-se pelo lento declínio das suas esperanças e dos seus corpos. Estavam presos num presente eterno, um ciclo de espera e decepção que se repetia sem fim. A natureza que tinham vindo para conquistar os havia absorvido. Já não eram exploradores a cartografar o mundo, eram parte da paisagem, objetos inertes à mercê dos elementos. O Erebus e o Terror, com os seus nomes orgulhosos, tornaram-se monumentos silenciosos da arrogância humana, congelados no ato da sua transgressão. O gelo não era simplesmente um obstáculo, era uma declaração. Era a resposta indiferente e avassaladora da terra à presunção do homem. Não precisava de lutar contra eles, apenas tinha de esperar. O seu poder não residia na violência, mas na paciência, na sua capacidade de resistir, de permanecer, de ser. E enquanto os navios permaneciam imóveis, um processo de decomposição muito mais insidioso do que a ferrugem ou o apodrecimento da madeira tinha começado no interior dos homens. Os seus corpos, privados da dieta e da atividade adequadas, começaram a enfraquecer. Mas era nas suas mentes que o verdadeiro cerco tinha lugar. A esperança, o combustível que tinha impulsionado a expedição, estava a esgotar-se, e no seu lugar, um frio muito mais profundo do que o do Ártico começava a instalar-se, o frio do desespero. A armadilha branca era perfeita. Não só os tinha imobilizado fisicamente, como estava a desmantelar sistematicamente tudo o que os definia como homens civilizados, o seu propósito, a sua hierarquia, a sua sanidade e, finalmente, a sua humanidade. O verdadeiro terror não era o gelo que os rodeava, mas o vazio que crescia dentro deles. E nesse vazio, a loucura encontraria um terreno fértil para germinar. O segundo inverno no gelo foi diferente do primeiro. A novidade tinha se desvanecido, substituída por uma sombria resignação. As representações teatrais e as aulas, que tinham organizado para manter o ânimo, pareciam agora paródias macabras. O riso tornou-se escasso. As conversas extinguiram-se em murmúrios apáticos. Os homens retiraram-se para os seus próprios mundos interiores, os seus rostos adquirindo uma máscara de indiferença que mal ocultava o medo crescente. A morte fez a sua primeira aparição. Não por um acidente dramático, mas por doenças insidiosas que a ciência médica de bordo, impotente, não conseguia diagnosticar nem curar. O escorbuto,
que se acreditava erradicado pelos sumos de limão embalados, começou a mostrar os seus primeiros sinais: gengivas inflamadas, dor nas articulações, uma fadiga avassaladora. Mas havia algo mais, uma doença estranha que afetava a mente tanto como o corpo, uma languidez que se convertia em fraqueza, acompanhada de dores de cabeça e um comportamento errático. Os primeiros homens que morreram foram enterrados no gelo, os seus corpos envoltos em lona, as palavras do serviço fúnebre abafadas pelo vento. Cada funeral era um lembrete da sua própria mortalidade e da futilidade da sua situação. O gelo, que era a sua prisão, tornou-se também o seu cemitério. A morte de Sir John Franklin, em junho de 1847, foi um golpe devastador para a moral. O líder, o símbolo da expedição, tinha sucumbido. Embora a causa exata da sua morte continue a ser um mistério, o seu falecimento deixou um vazio de autoridade e esperança que o seu segundo no comando, o capitão Francis Crozier, um homem mais pragmático e talvez mais consciente da gravidade da situação, lutou para preencher. Com a morte de Franklin, a expedição perdeu não só o seu comandante, mas também a última ilusão de que estavam no controle do seu próprio destino. Agora estavam à deriva, literal e figurativamente. A armadilha branca tinha reclamado a sua presa mais importante, e para os homens restantes, a questão já não era se seriam libertados, mas quanto tempo lhes restava antes que o gelo os reclamasse a todos. O mundo tinha se encolhido até se tornarem 2 navios moribundos num mar de gelo, e o futuro tinha se reduzido a uma única certeza: o silêncio. No coração da estratégia de sobrevivência da expedição de Franklin, no núcleo mesmo da sua confiança tecnológica, residia uma promessa encapsulada em metal. As latas de conserva eram o baluarte contra a incerteza. A garantia de que, por mais estéril que fosse a paisagem ártica, os homens da Royal Navy desfrutariam da mesma dieta nutritiva que em qualquer posto avançado do Império. Sopas, carnes e vegetais, cozinhados e selados em Inglaterra, representavam a domesticação do tempo e da distância, um triunfo da previsão industrial sobre a escassez natural. No entanto, esta solução milagrosa, este pilar do planeamento, albergava no seu interior uma traição insidiosa e silenciosa. O veneno não veio do exterior. Não foi um miasma que se levantou do gelo, nem uma toxina presente numa planta desconhecida. Veio de dentro, infiltrado no mesmo sustento que os devia manter vivos. O inimigo estava na sua comida, servido dia após dia nos pratos de estanho dos marinheiros e na porcelana dos oficiais. Era um veneno lento, acumulativo e, o que é pior, invisível: o chumbo. A urgência de abastecer a expedição em 1845 tinha levado o almirantado a contratar um fornecedor, um tal Stephen Goldner, que ofereceu um preço suspeitosamente baixo e um prazo de entrega incrivelmente rápido. Para cumprir o contrato, a produção das mais de 8.000 latas foi realizada à pressa, com mão de obra descuidada e uma técnica de selagem que se revelaria fatal. As latas da época eram seladas soldando uma tampa na parte superior. Uma soldadura bem feita devia ser aplicada pelo exterior, mas o método rápido e desleixado empregado pelos trabalhadores de Goldner consistia em deixar que gotas grossas de solda de chumbo caíssem e escorressem pelo interior da lata, entrando em contato direto com os alimentos. Cada lata tornou-se assim uma bomba relógio química, com o seu conteúdo a marinar lentamente numa solução de sais de chumbo. Durante os primeiros meses, os efeitos não foram evidentes. O corpo humano pode tolerar pequenas quantidades de chumbo, mas não o consegue eliminar. O metal pesado acumula-se nos tecidos moles, nos ossos, e inicia um assalto sistemático e metódico ao organismo. O envenenamento por chumbo, ou saturnismo, é uma doença de uma crueldade requintada, pois imita e exacerba os sintomas de outras doenças, criando uma confusão diagnóstica que, para os cirurgiões da expedição, com o seu conhecimento limitado, deve ter sido um enigma indecifrável. Os primeiros sinais teriam sido súbitos e fáceis de atribuir às dificuldades da viagem ou ao clima. Um sabor metálico persistente na boca, uma perda de apetite que se confundiria com a monotonia da dieta. Depois,
As dores abdominais agudas, cólicas violentas, que dobravam os homens de dor, diagnosticadas provavelmente como indigestão ou obstipação, um problema comum nas longas travessias navais. A fraqueza generalizada, uma fadiga que não se aliviava com o descanso, seria atribuída ao frio e à falta de atividade. A palidez extrema da pele, resultado da anemia induzida pelo chumbo, seria vista como uma consequência natural da falta de luz solar durante a noite polar. Mas o verdadeiro campo de batalha do chumbo era o sistema nervoso. Aqui, o seu trabalho era muito mais devastador e fundamental para o colapso da expedição. O chumbo é uma potente neurotoxina, atravessa a barreira hematoencefálica e causa estragos no cérebro, interferindo com os neurotransmissores, danificando as células e alterando as funções cognitivas mais básicas. À medida que os níveis de chumbo nos seus corpos aumentavam com cada refeição enlatada, a personalidade e o comportamento dos homens começaram a mudar de formas alarmantes e desconcertantes. A irritabilidade tornou-se a norma. Homens que tinham convivido nos espaços reduzidos de um navio durante anos, mantendo a disciplina e a camaradagem, agora crispavam-se por ninharias. As discussões eclodiam sem motivo aparente, a paranoia infiltrava-se nas conversas. Os oficiais, que dependiam da sua acuidade mental para manter a ordem e tomar decisões críticas, viram a sua capacidade de concentração diminuir. A tomada de decisões, mesmo as mais simples, tornava-se uma tarefa hercúlea. O discernimento toldava-se. Um véu de apatia e confusão desceu sobre os navios. Este declínio cognitivo é talvez o fator mais trágico e crucial da história de Franklin. Muito antes de a fome se tornar uma ameaça existencial, as mentes dos homens que deviam encontrar uma solução já estavam a ser comprometidas. Estavam a perder a capacidade de pensar com clareza, de avaliar a sua situação de forma racional, de planear uma estratégia de fuga coerente. O veneno não estava apenas a destruir os seus corpos, estava a desmantelar o seu intelecto, a sua principal ferramenta de sobrevivência. Imaginemos a cena na Câmara dos Oficiais do Erebus. O capitão Crozier e os seus lugar-tenentes, reunidos à volta de uma mesa sobre a qual se estendem os mapas inúteis, tentam debater as opções, permanecer nos navios com a esperança de que o gelo se parta no próximo ano, tentar uma marcha sobre o gelo para sul, mas a conversa é desconexa, fragmentada. Um oficial queixa-se de uma dor de cabeça latejante, outro olha para o vazio com uma expressão ausente. As ideias são propostas e esquecidas, a lógica perde-se em divagações. A capacidade de liderança de Crozier é minada não pela insubordinação, mas pela névoa mental que envolve todos, incluindo provavelmente a ele próprio. Os cirurgiões da expedição, Alexander McDonnell e Harry Gutser, homens de ciência e observação, devem ter se sentido completamente impotentes. Enfrentavam uma epidemia de sintomas que não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Registravam nos seus diários a fraqueza, as dores, a estranha melancolia que afligia a tripulação, mas a causa subjacente escapava-lhes. Como poderiam ter suspeitado das latas de conserva, o próprio símbolo da segurança alimentar? Era como suspeitar que o ar que respiravam os estava a matar. O envenenamento por chumbo também produz delírios e alucinações. Na quietude opressiva da noite polar, com o único som do gemido do gelo, as mentes envenenadas dos marinheiros começaram a pregar-lhes partidas. As sombras nos cantos escuros do convés inferior pareciam mover-se. As vozes dos seus entes queridos, a milhares de quilômetros de distância, sussurravam ao vento. A paranoia intensificou-se, os olhares dos companheiros tornavam-se suspeitos. Cada tosse ou murmúrio era interpretado como uma ameaça. O tecido social da tripulação, já tenso pelo isolamento e pelo medo, começou a rasgar-se sob a pressão da desconfiança e da irracionalidade induzidas quimicamente. O saturnismo explica muitos dos aspectos mais estranhos e trágicos do final da expedição. Explica por que, quando finalmente abandonaram os navios em 1838, os homens carregaram os trenós pesados com objetos absurdamente inúteis, talheres de prata, botões de latão, livros e secretárias de mogno. Numa situação de vida ou morte, onde cada grama de energia era preciosa, esta escolha de carga é um testemunho de mentes que já não funcionavam corretamente.
não era um apego sentimental à civilização. Era a manifestação de um discernimento gravemente deteriorado. O chumbo tinha apagado a capacidade de estabelecer prioridades, de distinguir entre o essencial e o trivial. Arrastavam os símbolos de um mundo que já não existia, enquanto deixavam para trás ferramentas e conhecimentos que os poderiam ter salvo. A ironia é de uma crueldade cósmica. A tecnologia que os devia isolar dos perigos da natureza tornou-se no seu inimigo mais íntimo. Confiaram na indústria da sua nação, e essa mesma indústria sentenciou-os a uma morte lenta e enlouquecedora. O veneno silencioso do chumbo foi o catalisador que acelerou a descida ao inferno. Criou o estado mental perfeito para que os horrores posteriores, a fome, o desespero e o canibalismo, pudessem enraizar-se. Não só enfraqueceu os seus corpos, como os despojou da razão, a sua única defesa contra o caos. Tornou-os estranhos para si mesmos, prisioneiros dentro dos seus próprios crânios, observando impotentes como seus pensamentos se tornavam confusos e as suas emoções se descontrolavam. Antes que o primeiro homem morresse de fome, a tripulação de Franklin, num sentido muito real, já tinha perdido a cabeça. O veneno que fluía nas suas veias era o legado de um progresso apressado e descuidado, uma metáfora perfeita da própria expedição, uma empresa brilhante à superfície, mas fatalmente defeituosa no seu núcleo. O silêncio do Ártico não só preservou os navios e os ossos dos homens, também selou no gelo a evidência desta traição industrial, esperando que a ciência futura, com as suas análises espectrométricas, revelasse a verdade. A verdadeira história da expedição de Franklin não está escrita apenas nos diários dos oficiais ou nos relatos dos Inuit, mas nos vestígios de chumbo incrustados nos restos ósseos dos seus homens. Um epitáfio químico que narra uma história de confiança traída e de uma morte que chegou, não do vasto e gelado exterior, mas do interior de uma lata de sopa. O veneno funcionou como um amplificador do horror. Cada medo, cada ansiedade, cada pressão do ambiente era magnificada através do filtro distorcido de uma mente envenenada. O gemido do gelo não era apenas um fenômeno natural, tornava-se o lamento dos condenados. A escuridão da noite polar não era apenas ausência de luz, era um abismo que ameaçava devorá-los. A desconfiança para com os companheiros não era apenas uma tensão social, era a certeza paranoica de que havia conspirações e traições em cada canto. O chumbo não criou estes medos, mas deu-lhes um poder e um imediatismo que uma mente sã poderia ter mantido à distância. Assim, a tragédia desenrola-se em dois níveis paralelos: o drama externo da sobrevivência contra os elementos e o drama interno, muito mais íntimo e aterrador, da luta de cada homem contra a desintegração da sua própria consciência. E nesta segunda batalha, estavam completamente sozinhos, sem mapas, sem bússola e sem esperança de resgate. Enquanto o veneno do chumbo desmantelava silenciosamente a arquitetura das suas mentes, um cerco mais antigo e visceral começava a travar-se no interior dos corpos da tripulação. Era uma guerra travada a nível celular, uma batalha contra dois inimigos implacáveis e primordiais: a fome e o escorbuto. Estes não eram adversários abstratos como o desespero ou o isolamento, eram presenças físicas, dores tangíveis e uma decadência progressiva que convertia o próprio corpo de cada homem num campo de batalha e, finalmente, na sua própria sepultura. A confiança inicial nas provisões tinha se erodido juntamente com as latas que se abriam para revelar um conteúdo enegrecido, mal cheiroso e a todos os títulos podre. O controle de qualidade defeituoso não só tinha introduzido chumbo na sua dieta, como também tinha falhado na preservação adequada dos alimentos. As rações, já monótonas, tornaram-se cada vez mais escassas e de pior qualidade. A fome deixou de ser uma sensação passageira, um apetite que se saciava na refeição seguinte, e transformou-se num estado permanente da existência, uma dor surda e constante no fundo do estômago que ditava cada pensamento e cada ação. A fome é um tirano. A princípio, aguça os sentidos. O olfato torna-se hipersensível, capaz de detectar o mais ínfimo rasto de comida a distâncias incríveis. O ouvido está constantemente alerta ao som da caça, a possibilidade de um pássaro ou de uma raposa do Ártico. Mas na desolação da ilha do rei Guilherme,
Esta acuidade sensorial era uma forma de tortura. Não havia nada para cheirar, nada para ouvir, exceto o vento e o gelo. A mente, obcecada, começa a devorar-se a si mesma. As conversas giravam inevitavelmente em torno da comida. Os homens descreviam com um detalhe febril os banquetes que tinham desfrutado em casa, os sabores e texturas de pratos que agora pareciam pertencer a um mundo de fantasia. Nos seus sonhos, empanturravam-se de festins intermináveis, apenas para acordar para a realidade gelada do seu beliche e para o vazio roedor das suas entranhas. À medida que a fome se intensificava, o corpo, na sua desesperada sabedoria, começava a consumir-se a si mesmo. Primeiro, queimava as reservas de gordura. Os homens, já emagrecidos pelas privações, tornaram-se esqueléticos. Os seus rostos afundaram-se, as maçãs do rosto e as órbitas dos olhos marcaram-se como numa caveira. A pele esticou-se sobre os ossos. Depois, o corpo atacou as proteínas, decompondo o tecido muscular para obter energia. A força abandonou-os. Tarefas que antes realizavam com facilidade, como subir a mastreação ou transportar equipamentos, tornaram-se esforços monumentais. Cada movimento era um cálculo de energia, cada passo um investimento que o corpo mal podia permitir-se. A fraqueza era uma névoa que os envolvia, fazendo com que o mundo parecesse pesado e distante. Mas a fome não vinha sozinha. A sua companheira inseparável era uma doença que os marinheiros tinham temido durante séculos, uma praga dos mares que acreditavam ter conquistado o escorbuto. A expedição levava consigo grandes quantidades de sumo de limão, o remédio comprovado contra a deficiência de vitamina C. No entanto, não sabiam que a eficácia da vitamina se degrada com o tempo, especialmente quando armazenada em condições inadequadas. O sumo que bebiam, depois de 2 ou 3 anos nos porões dos navios, tinha perdido grande parte da sua potência. O escorbuto é a desintegração do tecido conjuntivo. A vitamina C é essencial para a produção de colagênio, ameno-cola, que mantém o corpo unido. Sem ela, o organismo literalmente começa a desfazer-se. Os primeiros sintomas são súbitos, uma fadiga avassaladora, dores nas articulações que se confundem com o reumatismo. Mas em breve, a doença revela a sua verdadeira e horrível natureza. As gengivas inflamam-se, tornam-se esponjosas e de uma cor púrpura escura. Sangram ao menor contato e os dentes, com as suas raízes já não ancoradas firmemente no osso enfraquecido da mandíbula, começam a abanar. Os homens sentiam os dentes a mover-se sob a pressão da língua e finalmente caíam, deixando buracos sangrentos e tornando o ato de comer, mesmo a escassa comida disponível, uma agonia. Depois aparecem as manchas na pele, especialmente nas pernas e nas coxas, pequenas hemorragias sob a superfície da pele que se espalham e se unem, formando grandes hematomas de cor preta e azul. As feridas antigas, mesmo cicatrizes da infância que tinham estado curadas durante décadas, abriam-se de novo, como se o corpo se esquecesse de como se reparar a si mesmo. As articulações inchavam, enchiam-se de líquido e causavam uma dor insuportável. O simples ato de caminhar era uma tortura. Os efeitos psicológicos do escorbuto eram tão devastadores como os físicos. A doença induz uma profunda depressão e um estado de letargia. A vontade de viver desvanece-se, substituída por uma apatia total. Os homens ficavam nos seus beliches, indiferentes ao seu ambiente, esperando passivamente a morte. Na penumbra dos conveses inferiores, o ar enchia-se do cheiro adocicado e pútrido da carne em decomposição, o cheiro dos corpos dos homens a apodrecerem em vida. A combinação do envenenamento por chumbo, da fome e do escorbuto criou uma sinergia infernal. Cada doença exacerbava as outras. O chumbo dificultava a absorção dos poucos nutrientes que consumiam. O escorbuto enfraquecia o corpo, tornando-o mais vulnerável aos efeitos tóxicos do chumbo. A fome erodia a força física e mental necessária para resistir ao assalto combinado. Os cirurgiões, confrontados com esta cascata de sintomas complexos e sobrepostos, estavam completamente ultrapassados. Os seus livros de texto não continham nada que descrevesse esta tempestade perfeita de doenças. Tratavam os sintomas como podiam, com emplastros,
sangrias e os medicamentos inúteis da sua farmacopeia, mas era como tentar esvaziar o oceano com um dedal. Observavam impotentes como seus companheiros de tripulação se desintegravam diante dos seus olhos. O corpo, que tinha sido um instrumento de trabalho e um veículo para a exploração, tornou-se uma fonte de horror e traição. Cada homem estava preso na prisão da sua própria carne em decomposição. Sentiam a dor, viam as manchas, provavam o sangue nas suas bocas e sabiam com uma certeza aterradora que se estavam a desfazer de dentro para fora. O contraste entre este caos biológico interno e a pureza estéril e gelada do mundo exterior era uma ironia cruel. Fora dos navios, a paisagem era branca, limpa e imutável. Dentro dos navios e dentro dos seus corpos, reinava a podridão, a decadência e a desordem. Eram ilhas de decomposição num oceano de preservação. Este cerco interior teve um profundo impacto na estrutura social da tripulação. A doença não respeita a hierarquia. Os oficiais, embora talvez recebessem rações ligeiramente melhores, não eram imunes. Quando os homens viam os seus superiores a sucumbir à mesma fraqueza, à mesma deterioração física que eles, a autoridade que representavam desvanecia-se. A disciplina da Royal Navy baseia-se na presunção da força e da competência dos oficiais. Quando essa presunção se desmoronava, a própria estrutura da sua sociedade a bordo ruía. A doença igualou-os a todos no sofrimento. O tenente com as suas draganas douradas e o marinheiro analfabeto tornavam-se irmãos na miséria com os seus corpos a traí-los da mesma maneira. Esta igualdade, no entanto, não conduziu a uma maior solidariedade, mas ao caos. Sem uma estrutura de comando eficaz e com as suas mentes toldadas pelo chumbo, os homens tornaram-se cada vez mais individualistas, cada um focado na sua própria e desesperada batalha pela sobrevivência. O cerco interior, portanto, foi o prelúdio necessário para o colapso final. Destruiu a força física da tripulação. Mas, o que é mais importante, destruiu a ilusão de que eram diferentes de qualquer outra criatura viva. Reduziu-os à sua biologia mais básica, a um conjunto de processos químicos que estavam a falhar catastroficamente. Ensinou-lhes, da maneira mais brutal possível, que não eram os senhores da natureza, mas que estavam sujeitos às suas leis mais fundamentais, a lei da energia, a lei da nutrição, a lei da decadência. Antes de serem forçados a quebrar o tabu do canibalismo, os seus próprios corpos já lhes tinham ensinado a lição mais terrível, que a vida se alimenta da vida, e que quando não há mais nada para comer, a vida começa a alimentar-se de si mesma. A fome e o escorbuto despojaram-nos do seu orgulho, da sua força e do seu estatuto como homens civilizados. Prepararam-nos para o último ato da tragédia, deixando-os como pouco mais do que cascas ambulantes, espectros atormentados por uma dor que não tinha nome e uma decadência que não tinha cura. A verdadeira expedição já não era para o oeste, mas para o interior, uma viagem aterradora através das paisagens devastadas da sua própria fisiologia. E nessa viagem, não havia escapatória possível. Além da tortura física da fome, do escorbuto e do veneno do chumbo, a expedição de Franklin enfrentou um adversário de uma natureza completamente diferente. Um inimigo que não atacava a carne nem os ossos, mas a própria essência da consciência humana, o ambiente psicológico do Ártico. Os navios, presos no gelo, tornaram-se laboratórios de uma experiência cruel sobre os limites da resistência mental. A tripulação foi submetida a uma combinação de pressões psicológicas tão extremas que, mesmo sem os fatores fisiológicos, teriam sido suficientes para levar à loucura os homens mais fortes. O primeiro e mais avassalador destes fatores foi a escuridão. A noite polar não é simplesmente a ausência de sol, é uma inversão da ordem natural do mundo, um estado de penumbra ou negrura total que se estende por meses. Para homens habituados ao ciclo previsível do dia e da noite, esta escuridão perpétua era profundamente desorientadora. Apagava o ritmo fundamental que estrutura a vida humana, mergulhando-os num tempo sem tempo, um presente contínuo e sombrio. O relógio biológico interno, o ritmo circadiano que regula o sono, o estado de espírito e o metabolismo, desincronizava-se por completo. A insônia tornou-se uma praga. Os homens jaziam nos seus beliches durante horas.
numa escuridão tão densa que parecia ter peso, ouvindo os gemidos do navio e os batimentos do seu próprio coração. Quando o sono chegava, era frequentemente um sono febril, povoado de pesadelos vívidos e angustiantes. A falta de sono crônica exacerbava a irritabilidade, a ansiedade e a depressão, criando um círculo vicioso de esgotamento físico e mental. A escuridão também magnificava o sentimento de confinamento. Os limites do mundo reduziam-se ao pequeno círculo de luz projetado por um candeeiro a óleo. Para além desse círculo, a negrura era absoluta, um vazio que parecia pressionar de toda a parte. O interior dos navios, já claustrofóbico, tornava-se opressivo. Os homens sentiam-se como se estivessem enterrados nas profundezas da terra, não a flutuar no mar. Esta sensação de estarem sepultados vivos era uma fonte constante de terror subconsciente. Ao mesmo tempo, a escuridão exterior alimentava a agorafobia, o medo dos espaços abertos. Aventurar-se no convés durante a noite polar era como debruçar-se sobre a beira do universo. A ausência total de pontos de referência, a fusão do céu negro e da terra branca numa nada indiferenciada, podia induzir uma vertigem existencial, uma sensação de dissolução do eu na imensidão do vazio. O segundo fator foi o silêncio. O Ártico é um dos lugares mais silenciosos da Terra, mas o seu silêncio não é pacífico. É um silêncio pesado, carregado de tensão, que faz com que o som da própria respiração ou do pulso nos ouvidos se torne ensurdecedor. Neste vácuo acústico, a mente, privada de estímulos externos, começa a voltar-se sobre si mesma. Os pensamentos são amplificados, os medos internos adquirem uma voz audível. O silêncio era quebrado esporadicamente pelos sons do gelo, mas estes ruídos, em vez de oferecerem alívio, eram uma fonte adicional de estresse. O estalido repentino e violento de um iceberg ao fraturar-se, o gemido profundo e prolongado da banquisa ao mover-se, eram lembretes constantes da força imensa e precária que os mantinha prisioneiros. Cada som era uma ameaça potencial, a possibilidade de o casco do navio finalmente ceder e afundá-los nas águas geladas. Esta alternância entre um silêncio opressivo e ruídos repentinos e alarmantes mantinha os homens num estado de alerta constante, esgotando as suas reservas nervosas. O terceiro elemento desta tortura psicológica foi a monotonia sensorial. O mundo reduziu-se a uma paleta de cores extremamente limitada, o branco do gelo e da neve, o preto ou o cinzento do céu e o azul profundo e gélido das sombras e da água do degelo. Esta falta de variedade cromática tinha um efeito profundamente deprimente na psique. Os sentidos, famintos de estímulos, embotavam-se. A comida, sempre a mesma, sabia a nada. O ar, sempre frio, cheirava a nada. A vida perdeu a sua textura, a sua riqueza, a sua vitalidade. Tudo se tornou plano, bidimensional e real. Esta privação sensorial, combinada com o isolamento, criava um estado conhecido como a febre da cabana ou, neste contexto, a loucura polar. Os sintomas incluem uma diminuição da função cognitiva, dificuldade de concentração, perda de memória, apatia e episódios de raiva irracional. A mente, para escapar à monotonia, começa a criar os seus próprios estímulos. As alucinações visuais e auditivas tornam-se comuns. Os homens viam coisas que não estavam lá, navios de resgate no horizonte, figuras humanas a caminhar sobre o gelo, ouviam sinos de igreja, o ladrar de um cão, as vozes das suas famílias. Estas visões, a princípio talvez reconfortantes, tornavam-se aterradoras quando a realidade se reafirmava, deixando para trás uma decepção ainda mais profunda. A estrutura social, que em condições normais serve como um amortecedor psicológico, também se desintegrou sob esta pressão. O isolamento não era apenas geográfico, mas também interpessoal. À medida que a depressão e a apatia se apoderavam da tripulação, a comunicação quebrava-se. Os homens retiravam-se para os seus próprios infernos privados, incapazes de oferecer ou receber consolo. A camaradagem que tinha caracterizado a Royal Navy evaporou-se, substituída por uma coexistência silenciosa e suspeita. Cada homem estava sozinho no seu sofrimento, rodeado por outros 128 homens que também estavam sozinhos. Neste vazio social, as hierarquias e as regras perderam o seu significado. A autoridade dos oficiais,
já minada pela deterioração física e mental, tornou-se irrelevante. Que ordem podia ser imposta a um homem que estava a perder o contato com a realidade? A disciplina tornou-se uma farsa, um ritual vazio realizado sem convicção. A esperança, o último baluarte da mente contra o desespero, foi sitiada sem piedade. Cada amanhecer que revelava a mesma paisagem imutável, cada estação que passava sem trazer o degelo, era um golpe contra a esperança. A expedição tornou-se uma espera sem fim por um milagre que nunca chegava. Esta esperança, constantemente frustrada, é psicologicamente mais prejudicial do que a ausência total de esperança. Mantém a mente num estado de tensão e antecipação, apenas para a mergulhar uma e outra vez na decepção. Finalmente, a esperança esgotou-se. Foi substituída por uma certeza sombria. Não haveria resgate. Estavam abandonados, esquecidos pelo mundo. Esta compreensão, quando finalmente se instalou nas suas mentes, foi o golpe de misericórdia. A luta pela sobrevivência perdeu o seu propósito. Se a morte era inevitável, por que continuar a lutar? A apatia tornou-se a resposta racional a uma situação irracional. A Noite da Alma Ártica não foi um evento, mas um processo à erosão lenta e sistemática de todos os mecanismos de defesa psicológicos. A escuridão apagou o tempo, o silêncio amplificou o medo, a monotonia matou a vitalidade e o isolamento destruiu a ligação humana. O que restou foi o núcleo nu da consciência, exposto a um horror existencial que poucas pessoas experimentaram. Os homens de Franklin não só enfrentaram a morte física, enfrentaram a aniquilação do seu próprio ser. Viram as suas personalidades a dissolver-se, as suas memórias a tornarem-se irreais, a sua capacidade de pensar e sentir a desvanecer-se numa névoa de confusão e medo. Tornaram-se fantasmas muito antes de morrerem, espectros que deambulavam pelos conveses dos seus navios túmulo, atormentados não por espíritos externos, mas pelos escombros das suas próprias mentes destroçadas. O ambiente ártico, na sua indiferença sublime, tinha conseguido o que nenhuma tempestade ou inimigo humano poderia ter feito. Tinha despojado estes homens da sua humanidade, camada por camada, até que não restou nada mais do que o animal assustado e sofredor que se esconde no fundo de todos nós. A verdadeira tragédia da expedição de Franklin não foi que morreram, mas o modo como foram forçados a viver a sua própria desintegração. A noite que desceu sobre eles não foi apenas a noite polar, foi a noite da alma, um eclipse total da razão, da esperança e do significado. E dessa noite não haveria amanhecer. A fé religiosa, para muitos um pilar, na vida vitoriana, também foi posta à prova até o seu ponto de ruptura. Os serviços dominicais, dirigidos pelos oficiais no convés principal, continuaram durante algum tempo. Os homens cantavam hinos, as suas vozes fracas e vacilantes contra o vento uivante, as palavras de consolo e salvação a soarem ocas e absurdas na imensidão da desolação. Como reconciliar a ideia de um Deus benevolente e onipotente com a realidade do seu sofrimento? Que pecado tinham cometido para merecer tal abandono? Para alguns, a fé pode ter oferecido um último refúgio, uma esperança de redenção no além. Para outros, o silêncio de Deus deve ter sido a prova final da sua inexistência ou da sua indiferença monstruosa. A crise espiritual somou-se à crise psicológica, deixando os homens completamente à deriva num universo que parecia não só hostil, mas também desprovido de qualquer propósito ou significado superior. Neste vazio, as superstições marinheiras, sempre latentes sob a superfície da disciplina naval, ressurgiram com força. Começaram a ser interpretados presságios no voo de um pássaro, na forma de uma nuvem, no padrão da aurora boreal. Contavam-se histórias de navios fantasma e de espíritos do gelo. Estas crenças, embora irracionais, ofereciam uma espécie de explicação, uma forma de dar sentido ao incompreensível. Era mais fácil acreditar que estavam amaldiçoados do que aceitar que eram simplesmente vítimas da má sorte e de uma série de erros de cálculo. A loucura tornou-se uma espécie de mecanismo de defesa, uma forma de escapar de uma realidade que se tinha tornado insuportável. Na primavera de 1888, após quase 1000 dias de aprisionamento no gelo, a expedição de Franklin chegou ao seu ponto de viragem. A esperança já moribunda finalmente expirou.
O segundo verão de cativeiro passara sem trazer a libertação, e o terceiro inverno dizimara ainda mais as suas fileiras. 24 homens, incluindo o seu comandante, Sir John Franklin, jaziam agora enterrados em túmulos gelados. Os sobreviventes, liderados pelo capitão Francis Crozier, um irlandês taciturno e experiente, que compreendia a brutalidade do Ártico melhor do que a maioria, enfrentaram uma escolha impossível. Ficar nos navios significava uma morte certa e lenta por fome e doença. O Erebus e o terror, que tinham sido as suas fortalezas, os seus lares e o último bastião da sua civilização, tinham se tornado nos seus caixões. A única alternativa, por mais remota e desesperada que fosse, era abandonar os navios e tentar uma marcha sobre o gelo para sul, em direção ao continente, em busca do posto avançado da Companhia da Baía de Hudson, no rio Beck, a centenas de quilômetros de distância. A decisão de abandonar os navios foi muito mais do que uma simples manobra tática. Foi um ato de uma profunda ressonância simbólica, uma capitulação final perante a supremacia do gelo e um reconhecimento de que o projeto imperial que representavam tinha fracassado de forma catastrófica. Estes navios não eram apenas madeira e ferro, eram fragmentos de Inglaterra, microcosmos da sociedade vitoriana, transportados para o coração do nada. Abandoná-los era como arrancar uma parte da sua própria identidade. Era cortar o último laço que os unia ao mundo que conheciam, às suas famílias, à sua nação, a tudo o que dava sentido às suas vidas. Foi um ato de autodeserdação, um suicídio simbólico antes do suicídio físico que a marcha provavelmente implicaria. A preparação para esta última e desesperada empresa revela o estado mental fraturado da tripulação. O chumbo, a fome e o desespero tinham erodido o seu discernimento até um ponto quase incompreensível. A tarefa que tinham pela frente exigia uma lógica brutal e uma economia de esforço implacável. Cada grama de peso que carregassem nos trenós devia ser essencial para a sobrevivência: comida, combustível, armas, munições, tendas de lona. No entanto, o que os homens escolheram carregar nos seus trenós foi uma coleção de objetos que desafia toda a racionalidade. Juntamente com as escassas provisões e os botes que arrastariam com a esperança de encontrar águas abertas, empilharam um sortido de posses que eram não só inúteis, mas um impedimento ativo à sua sobrevivência. Encontraram-se trenós carregados com pesadas secretárias de mogno, serviços de talheres de prata, com os brasões das famílias dos oficiais, pilhas de livros encadernados em couro, cortinas de damasco, botões de latão polido e até uma âncora de ferro de várias centenas de libras. Esta escolha de carga, frequentemente citada como prova da sua loucura, é na realidade algo mais complexo. Não era simplesmente uma estupidez irracional. Era a última e patética tentativa de se agarrarem aos símbolos da civilização que estavam prestes a deixar para trás. Num mundo que se tinha tornado caótico e sem sentido, estes objetos representavam ordem, estatuto, cultura e normalidade. Os talheres de prata não eram apenas para comer, eram um lembrete dos jantares formais na Câmara dos Oficiais, de um tempo em que eram cavalheiros e não bestas famintas. Os livros não eram apenas papel e tinta, eram a promessa de um mundo de ideias e conhecimentos que transcendia a realidade brutal da sua existência. Arrastar estes objetos através do gelo era um ato de desafio, uma tentativa de impor a sua identidade cultural a uma paisagem que a negava por completo. Recusavam-se a tornar-se selvagens. Preferiam morrer como cavalheiros ingleses, rodeados pelos artefactos da sua classe, do que sobreviver como algo que já não reconheciam. Era uma lógica trágica e profundamente humana, a lógica de uma mente que se agarra aos símbolos quando a substância já se perdeu. A cena do abandono deve ter sido surrealista e desoladora. 105 homens, espectros esqueléticos com os uniformes esfarrapados e sujos, reunidos pela última vez no convés gelado dos navios que tinham sido o seu universo. O capitão Crozier, com o rosto curtido pelo vento e pela preocupação, a dar as últimas ordens com uma voz que provavelmente carecia de convicção. Depois, a descida pelas escadas de corda para a superfície instável do gelo, deixando para trás o calor relativo e a familiaridade dos navios pela intempérie implacável. O momento em que se afastaram,
olhando para trás para ver as silhuetas dos mastros e das vergas do Erebus e do Terror, recortadas contra o céu cinzento, deve ter sido de uma desolação avassaladora. Os navios, imóveis e silenciosos, pareciam monumentos funerários, as suas próprias lápides. O pequeno grupo de homens, amarrados aos arneses dos pesados trenós, começou a sua lenta e agônica procissão para sul. A marcha era um pesadelo logístico e físico. Os trenós, sobrecarregados com a sua carga absurda, pesavam centenas de quilos. A superfície do gelo não era lisa, mas um caos de cristas de pressão, montículos e fendas que era preciso contornar. Arrastar os trenós exigia um esforço sobre-humano de homens cujos corpos já estavam devastados pela doença e pela desnutrição. O progresso era dolorosamente lento, apenas alguns quilômetros num dia de trabalho esgotante. A decisão de arrastar os botes dos navios foi particularmente fatal. A ideia era que, se chegassem a águas abertas, poderiam navegar pelo rio Beck, mas isto significava arrastar um peso morto enorme, através de centenas de quilômetros de gelo sólido. Era uma aposta baseada numa esperança infundada, numa má interpretação da geografia e numa subestimação da distância. A energia gasta a arrastar esses botes poderia ter sido a diferença entre a vida e a morte. À medida que avançavam, começaram a desfazer-se da sua carga. O caminho da retirada de Franklin, rastreado décadas depois pelos pesquisadores, estava semeado com os restos desta civilização portátil. Um monte de roupa aqui, um jogo de chá de prata ali, um instrumento científico abandonado na neve. Cada objeto descartado era uma pequena derrota, uma admissão de que o símbolo tinha de ser sacrificado pela sobrevivência. Mas nessa altura, já era demasiado tarde. A energia já tinha sido gasta e o inverno ártico não perdoa tais erros de cálculo. O abandono dos navios também marcou um ponto de não retorno psicológico. Enquanto estavam a bordo, por mais desesperada que fosse a situação, os navios representavam uma base, um ponto de referência, uma possibilidade por mais remota que fosse de que pudessem ser reparados ou libertados. Uma vez no gelo, estavam completamente à mercê dos elementos, reduzidos à condição mais básica de nômadas a lutar por cada passo. A disciplina naval, já frágil, desintegrou-se por completo. A marcha tornou-se uma luta individualista. Os mais fortes seguiam em frente. Os mais fracos ficavam para trás. A camaradagem dissolveu-se na necessidade egoísta da autoconservação. A imagem destes homens, a arrastar as suas posses inúteis através de uma paisagem infernal, é uma das mais poderosas e trágicas da história da exploração. É a metáfora perfeita do colapso de um império em miniatura. Representa o momento em que a fé na própria cultura e tecnologia se revela uma ilusão mortal. Os homens de Franklin não foram derrotados pela força bruta do Ártico, mas pelo peso do seu próprio mundo, que tentaram levar as costas até que os esmagou. O Erebus e o Terror, abandonados à sua sorte, tornaram-se navios fantasma, preservados no frio como museus de uma tragédia. Os seus conveses silenciosos, os seus camarotes cheios de objetos pessoais congelados no tempo, esperaram mais de 1,5 séculos para serem redescobertos, testemunhas mudas do momento em que as suas tripulações escolheram caminhar para a morte, carregando os fragmentos de um sonho desfeito. O abandono não foi um ato de cobardia, mas de desespero. Foi a última jogada numa partida que já estava perdida. Ao deixar os navios, os homens de Franklin não estavam a escapar da armadilha de gelo, estavam simplesmente a trocar uma prisão por outra, uma sepultura de madeira por uma sepultura de neve. E na sua marcha para o esquecimento, demonstraram a verdade mais terrível da sua situação, que o maior peso que carregavam não estava nos seus trenós, mas nas suas mentes, na incapacidade de se desprenderem da ilusão do que outrora foram. A nota final deixada por Crozier no Monte de Pedras em Victory Point, datada de 25 de abril de 1888, é um documento arrepiante, com uma letra que denuncia a tensão e a pressa em forma da morte de Franklin, do número de falecidos e da intenção de partir no dia seguinte para o rio Beck. Termina com um lacônico e desesperado, e começamos. É o epitáfio da expedição, o ponto final da narrativa oficial.
O que se seguiu já não pertence aos anais da Royal Navy, mas a uma história muito mais sombria e primeva. Uma história de sobrevivência nos seus termos mais brutais. Uma história que só seria contada através dos ossos dispersos e dos sussurros dos Inuit que presenciaram o fim. O abandono dos titãs foi o prólogo da queda do homem. O ato de abandonar os navios não foi uma libertação, mas o começo do verdadeiro inferno. A pequena e vacilante coluna de 105 sobreviventes que se afastou do Erebus e do terror não era um grupo de resgate organizado, mas sim uma procissão fúnebre na qual os participantes eram os seus próprios cadáveres ambulantes. A marcha para sul através da desolação gelada da ilha do Rei Guilherme tornou-se uma descida aos círculos mais profundos do sofrimento humano, uma odisseia de dor que despojou os homens de tudo, exceto da capacidade de dar mais um passo e depois outro. A paisagem que atravessavam era um inimigo em si mesma. A superfície do mar, gelado, longe de ser uma planície lisa, era um terreno acidentado e traiçoeiro. As cristas de pressão, formadas pela colisão de enormes placas de gelo, erguiam-se como cordilheiras em miniatura, obrigando os homens a realizar desvios esgotantes ou a escalar as suas encostas escorregadias, arrastando os pesados trenós com uma força que já não possuíam. As fendas, ocultas sob uma fina camada de neve, eram armadilhas mortais que podiam engolir um homem ou um trenó num instante. O vento incessante, carregado de cristais de gelo, açoitava os seus rostos, gretando a pele e congelando as lágrimas nas suas bochechas. O frio era uma presença física, uma besta que lhes mordia os ossos e lhes roubava o calor corporal mais depressa do que os seus corpos debilitados o conseguiam gerar. A cegueira da neve, uma queimadura dolorosa da córnea causada pelo reflexo do sol na paisagem branca, afligia-os, convertendo o mundo numa mancha turva e dolorosa. Cada dia era uma repetição do anterior, um ciclo de sofrimento monótono e brutal. Acordavam nas suas tendas de lona, com os corpos rígidos pelo frio e pela dor do escorbuto. Forçavam os seus estômagos vazios a aceitar uma ração miserável de bolacha e carne salgada, se é que restava. Depois começava o trabalho. Amarravam-se aos arneses dos trenós, com os ombros e as costas já em carne viva pela fricção, e puxavam. Puxavam com todo o peso dos seus corpos esqueléticos, com os músculos a gritar em protesto, com os pulmões a arder no ar gelado. O progresso era agonizantemente lento. Frequentemente, o esforço de um dia inteiro levava-os apenas alguns quilômetros mais perto de um destino que parecia recuar perante eles. A marcha quebrou a última aparência de disciplina e coesão. A coluna de homens esticou-se e fragmentou-se. Formaram-se pequenos grupos, baseados na amizade ou simplesmente na força relativa. Os mais fortes, impulsionados por um instinto de sobrevivência mais feroz, tendiam a avançar, deixando para trás os que fraquejavam. A camaradagem da marinha, forjada em batalhas e travessias partilhadas, dissolveu-se na indiferença de quem luta pela sua própria vida. Ver um companheiro cair na neve, demasiado fraco para continuar, já não inspirava compaixão, mas talvez um terror frio e egoísta, o medo de ser o próximo. Os que caíam eram abandonados à sua sorte. Sentavam-se na neve, observando os seus companheiros a tornarem-se pontos distantes no horizonte branco, até que a solidão e o frio os envolviam. Morriam sozinhos, com as suas últimas visões, provavelmente uma mistura dos rostos dos seus entes queridos e da brancura infinita que os apagava do mundo. A marcha tornou-se uma procissão de espectros. Os relatos dos Inuit, transmitidos oralmente de geração em geração e recolhidos muito depois pelos pesquisadores, pintam um quadro aterrador destes homens. Falam de encontrar grupos de menos homens brancos que vagueavam sem rumo, com o olhar vazio e os rostos enegrecidos pela congelação e pela sujidade. Descrevem homens magros como paus, com as roupas esfarrapadas, que arrastavam trenós com uma lentidão de pesadelo. Os Inuit, a princípio, tentaram ajudá-los, oferecendo-lhes carne de foca. Mas os homens de Franklin, no seu delírio e paranoia, frequentemente recusavam a ajuda ou mostravam-se hostis. As suas mentes, envenenadas pelo chumbo e pela arrogância cultural, eram incapazes de reconhecer a salvação quando lhes era oferecida. Viam os Inuit não como salvadores,
mas como selvagens, mais uma ameaça num mundo que se tinha tornado completamente hostil. Um dos relatos Inuit mais arrepiantes descreve a descoberta de uma tenda de lona. No seu interior, encontraram os corpos de vários homens. Alguns jaziam nos seus sacos-cama, como se tivessem deitado para morrer. Outros estavam sentados, congelados em posturas estranhas, com expressões de horror nos rostos. E o mais perturbador de tudo, havia restos humanos desmembrados e panelas que continham carne humana cozida. A marcha não estava apenas a destruir os seus corpos, estava a despojá-los da sua humanidade. À medida que a comida se esgotava por completo, os sobreviventes enfrentaram a escolha final e mais terrível. A fome primordial, o imperativo biológico de sobreviver a qualquer custo, apagou o último tabu da civilização. Quando um homem caía, os seus companheiros já não viam um camarada, mas uma fonte de sustento. O canibalismo, que começou como um ato desesperado de sobrevivência, tornou-se provavelmente uma parte sistemática da marcha. Os ossos encontrados ao longo da rota da retirada mostram evidências inequívocas deste horror, marcas de facas, fraturas intencionais para extrair a medula e sinais de descarnamento. Esta não foi uma escolha feita por homens racionais numa situação extrema. Foi a consequência inevitável de um processo de desumanização que tinha começado muito antes. As suas mentes, já comprometidas pelo chumbo e pela loucura polar, eram incapazes de processar o horror das suas próprias ações. Agiam por um impulso animal, desprovidos da capacidade de reflexão moral ou de empatia. Tinham se tornado nos monstros que a sua cultura sempre temera, predadores da sua própria espécie. A marcha tornou-se uma caçada. Os mais fracos não eram apenas um fardo, eram uma presa potencial. A paranoia, já endêmica, deve ter atingido níveis insuportáveis. Quem seria o próximo a cair? O companheiro que caminhava ao teu lado, olhava-te com compaixão ou com fome? O tecido social não só se rompeu, inverteu-se. Os laços que uniam os homens tornaram-se correntes de predação. A paisagem da ilha do Rei Guilherme tornou-se um vasto cemitério ao ar livre. Os corpos e os restos da expedição ficaram espalhados ao longo de dezenas de quilômetros, desde o local onde abandonaram os navios até uma baía na costa sul, que agora é conhecida como Baía do Terror. Alguns morreram sozinhos, outros em pequenos grupos. Um grupo chegou até o continente, mas estavam demasiado fracos para continuar. Os seus esqueletos foram encontrados perto da foz do rio Beck, o destino que nunca alcançariam. Tinham percorrido centenas de quilômetros de um inferno gelado, apenas para morrer às portas da terra que prometia a salvação. Nenhum dos 105 homens que começaram a marcha sobreviveu. A procissão de espectros desvaneceu-se na brancura do Ártico, deixando para trás apenas um rasto de ossos, objetos abandonados e uma história tão terrível que a sociedade vitoriana se recusaria a acreditar nela. A marcha de Franklin não é uma história de heroísmo perante a adversidade. É uma história sobre o colapso total. O colapso do corpo, o colapso da mente, o colapso da sociedade. Demonstra que, quando se eliminam os suportes da civilização, comida, refúgio, ordem social, esperança, o ser humano pode retroceder a um estado primitivo de uma brutalidade inimaginável. Os homens que morreram na ilha do Rei Guilherme não eram os mesmos homens que tinham zarpado de Inglaterra 3 anos antes. Eram criaturas diferentes, transformadas pelo sofrimento em algo que os seus entes queridos nunca teriam reconhecido. A marcha foi o cadinho no qual a sua humanidade foi queimada, deixando apenas a escória de um instinto de sobrevivência cego e voraz. O silêncio que finalmente caiu sobre o último sobrevivente não foi o fim da história, mas o começo da lenda. Uma lenda que seria contada e reinterpretada, mas cuja verdade central, a verdade da marcha dos espectros, permaneceria congelada no tempo, uma advertência permanente sobre a fina camada de gelo que separa o homem civilizado da besta que leva dentro. A ironia final da sua marcha é que, na sua tentativa de alcançar o posto da companhia da Baía de Hudson, estavam a fugir da única fonte de sustento que os poderia ter salvo o mar. Se tivessem ficado perto da costa, se tivessem aprendido com os Inuit a caçar focas e a pescar, poderiam ter sobrevivido. Mas a sua mentalidade continental
A sua obsessão por alcançar um ponto no mapa levou-os a adentrar-se no interior da ilha, uma zona muito mais estéril. A sua própria concepção da geografia e da sobrevivência, tão diferente da dos habitantes do Ártico, foi a sua sentença de morte. Marcharam em direção à fome, afastando-se da comida. Foi o último e mais trágico erro de cálculo numa expedição assolada por eles. No vocabulário do horror humano, poucas palavras têm a ressonância visceral e perturbadora de canibalismo. É o ponto final da desumanização, o ato que traça a linha definitiva entre a sociedade e a selvageria, entre o homem e a besta. É o tabu supremo, a negação fundamental da empatia e da solidariedade que formam a base da comunidade humana. Para a Inglaterra vitoriana, uma sociedade obcecada com a respeitabilidade, o progresso e a distinção moral entre eles e os povos meusens do mundo, a ideia de que os seus próprios marinheiros, a fina flor da Royal Navy, pudessem ter recorrido a esta prática era mais do que impensável. Era uma blasfêmia, uma mancha tão profunda na honra nacional que devia ser negada a todo custo. No entanto, na desolação gelada da ilha do rei Guilherme, a lógica da civilização tinha se tornado irrelevante. Para os homens da Marcha dos Espectros, o canibalismo não foi uma escolha moral debatida num estado de consciência clara. Foi a conclusão inevitável e terrível de um longo processo de desintegração física e psicológica. Foi a resposta do corpo a uma pergunta que já não admitia outra solução: quando não há nada para comer, o que se come? A evidência do canibalismo entre os sobreviventes da expedição de Franklin é avassaladora, irrefutável e profundamente inquietante. Provém de duas fontes principais, cada uma corroborando a outra, os testemunhos orais dos Inuit e a análise forense dos restos humanos descobertos ao longo das décadas. Os Inuit, que encontraram os acampamentos dos moribundos e dos mortos, contaram histórias consistentes aos pesquisadores que chegaram anos depois. Falaram de encontrar tendas com corpos desmembrados, de panelas que continham restos humanos, e de ossos espalhados que tinham sido claramente descarnados. Estas histórias, a princípio, foram descartadas pelo almirantado e pela sociedade britânica como as fantasias de selvagens mentirosos. Eram demasiado monstruosas para serem verdade. Mas a ciência moderna vingou a memória inuit. O estudo dos ossos recuperados dos locais da expedição, realizado por antropólogos como Owen Beatty, na década de 1980, revelou a verdade numa linguagem que não podia ser negada. Os ossos mostravam um padrão distinto de marcas. Havia finas incisões e cortes paralelos, consistentes com o uso de facas para filetar a carne dos ossos. Havia fraturas em espiral nos ossos longos, uma técnica clássica utilizada para os partir e aceder à medula óssea, rica em nutrientes. Havia marcas de raspagem no interior das caveiras, o que indica que o cérebro também foi consumido. Algumas caveiras estavam partidas na base, outro método para aceder ao seu conteúdo. Este não era o trabalho de predadores animais. Os ursos polares ou os lobos deixam marcas de dentes profundas e caóticas. As marcas nos ossos de Franklin eram deliberadas, sistemáticas e terrivelmente humanas. Indicavam um processamento cuidadoso dos cadáveres para maximizar o rendimento da carne, da medula e dos órgãos. Isto não foi um ato isolado de loucura, mas uma prática organizada, uma estratégia de sobrevivência. A descida a este último tabu deve ter sido gradual. Talvez tenha começado com o consumo da carne dos que já tinham morrido por causas naturais, na mente de um homem à beira da inanição. Com o discernimento toldado pelo chumbo, a distinção entre um animal morto e um ser humano morto poderia começar a esbater-se. Ambos são, no seu nível mais básico, carne, proteína, energia. Uma vez que essa primeira linha foi cruzada, o resto da descida foi mais fácil. O ato, repetido, normalizar-se-ia dentro da lógica perversa da sua situação. A necessidade biológica anularia o condicionamento cultural. A fome grita mais alto que a consciência. É crucial entender que este não foi um canibalismo ritual ou agressivo. Foi o que os antropólogos chamam de canibalismo de sobrevivência. Não havia malícia nele, apenas uma necessidade desesperada. No entanto, esta distinção não diminui o horror psicológico da situação. Imaginemos a cena: um pequeno grupo de homens,
aninhados, numa tenda de lona, enquanto a nevasca ruge lá fora. O fogo, alimentado com pedaços de um trenó partido, lança uma luz bruçuleante sobre os seus rostos emaciados. No centro, o corpo de um companheiro que faleceu nessa mesma manhã. E depois, o trabalho começa. O som das facas contra o osso. O silêncio pesado e culpado entre os homens enquanto realizam a tarefa, evitando olhar-se nos olhos. E finalmente, o ato de comer, de mastigar a carne de alguém que, até há pouco, era um amigo, um camarada com quem tinham partilhado piadas, medos e esperanças. O impacto destas ações nas mentes, já fraturadas dos sobreviventes, é incalculável. Cada pedaço que os mantinha vivos fisicamente, destruía-os um pouco mais psicologicamente. Tornaram-se a encarnação do seu próprio pesadelo. O ato de comer um companheiro é o ato social mais antissocial que existe. É a negação definitiva da comunidade. Destruiu qualquer resto de confiança ou solidariedade que pudesse ter restado. A partir desse momento, cada sobrevivente olharia para os seus companheiros de uma maneira nova e aterradora. Já não eram apenas companheiros de sofrimento, eram também potenciais fontes de alimento. A fraqueza de um homem seria vista com piedade ou com antecipação. Esta paranoia, esta inversão da relação humana, é talvez o aspecto mais terrível do canibalismo. Converte a sociedade numa alcateia, onde os fracos são eliminados não só pela natureza, mas pelos seus próprios congêneres. Os homens de Franklin tornaram-se lobos para outros homens. O canibalismo também representa o colapso final da identidade vitoriana. Estes homens eram os representantes de uma cultura que se definia a si mesma em oposição a tais práticas bárbaras. Ao comerem-se uns aos outros, não estavam apenas a quebrar um tabu universal, mas estavam a trair a essência mesma do que lhes tinha sido ensinado que eram. Estavam a apagar a linha entre menos civilizados e selvagens, que era tão fundamental para a cosmovisão do seu império. No seu ato final de sobrevivência, tornaram-se a antítese de tudo o que representavam. Poder-se-ia argumentar que o canibalismo foi, em certo sentido, o último ato de uma expedição que se consumiu a si mesma desde o início. A confiança cega na tecnologia consumiu-se no fracasso dos motores e das latas. A arrogância cultural consumiu-se na ignorância das habilidades Inuit. A esperança consumiu-se na espera interminável. E, finalmente, os corpos dos homens consumiram-se uns aos outros. A expedição devorou-se a si mesma até que não restou nada. A recusa da sociedade vitoriana em aceitar esta verdade é tão reveladora como o ato em si. Quando o explorador John Rae regressou em 1854, com os primeiros relatos dos Inuit sobre o canibalismo, foi vilipendiado. A viúva de Franklin, Lady Jane Franklin, e o influente romancista Charles Dickens lideraram uma campanha para desacreditar Rae e defender a honra dos exploradores perdidos. Argumentaram que os Inuit eram mentirosos e que os homens da Royal Navy prefeririam morrer de fome a recorrer a tal barbárie. Era uma defesa apaixonada, mas baseava-se numa idealização romântica do caráter britânico, não na realidade da fisiologia humana e do desespero. Não podiam aceitar que as circunstâncias, e não o caráter moral, pudessem ditar tais ações. Não podiam aceitar que a fina camada de civilização pudesse ser raspada pela fome e pelo frio. A verdade do último tabu é uma verdade incômoda. Obriga-nos a confrontar a fragilidade da nossa própria humanidade. Mostra-nos que as regras, as éticas e as identidades que damos por certas são luxos da civilização, dependentes de um estômago cheio e de um refúgio seguro. Os homens de Franklin não eram monstros. Eram homens comuns, marinheiros e oficiais, empurrados para além dos limites da resistência humana. A sua história não é uma acusação contra eles, mas uma advertência para todos nós. É um lembrete de que, nas circunstâncias certas, o abismo não está tão longe como gostaríamos de acreditar. O último tabu não foi um ato de loucura, mas a sua culminação. Foi o momento em que a desintegração interna se manifestou no ato externo mais extremo, o ponto em que o inferno psicológico que tinham estado a viver se fez carne. E nesse ato, a expedição de Franklin deixou de ser uma história de exploração para se tornar uma parábola eterna sobre a natureza sombria e primordial que jaz, latente, sob a superfície da nossa humanidade partilhada.
A desaparição da expedição de Franklin não foi um evento que se desvaneceu silenciosamente na história. Pelo contrário, o seu silêncio tornou-se um rugido que ressoou através das décadas, gerando uma das maiores e mais prolongadas operações de busca e resgate da história. A ausência de notícias dos navios, depois de os baleeiros os terem visto pela última vez na Baía de Baffin no verão de 1845, tornou-se primeiro uma preocupação, depois uma ansiedade nacional e, finalmente, uma obsessão que capturou a imaginação do público britânico e do mundo inteiro. A resposta inicial do almirantado foi de uma calma confiante. A expedição estava equipada para 3 anos. A falta de comunicação era esperada, mas à medida que o tempo passava, a pressão, em grande parte impulsionada pela incansável e formidável esposa de Franklin, Lady Jane Franklin, forçou a ação. A partir de 1848, uma frota de navios começou a sulcar as águas do Ártico, penteando o labirinto de ilhas em busca de qualquer rastro dos 129 homens perdidos. O que se seguiu foi uma saga de exploração por direito próprio. Dezenas de navios, tanto da Royal Navy como financiados de forma privada, muitos pela própria Lady Franklin, enfrentaram os mesmos perigos que tinham condenado Franklin. Alguns destes navios também ficaram presos no gelo. As suas tripulações tiveram de ser resgatadas. Ironicamente, as missões de busca cartografaram mais do Ártico canadiano do que qualquer expedição anterior, completando de facto a passagem do noroeste que Franklin tinha ido procurar. Mas de Franklin, Erebus e Terror não encontraram nada. O Ártico guardava o seu segredo com um silêncio obstinado. Os primeiros ecos da tragédia não vieram dos exploradores britânicos, mas dos habitantes nativos do gelo. Em 1854, o explorador da Companhia da Baía de Hudson, John Ray, enquanto cartografava a península de Bushia, encontrou um grupo de Inuit. Contaram-lhe uma história arrepiante. Vários anos antes, tinham visto um grupo de cerca de 40 menocablonas brancos a caminhar para sul, arrastando um bote. Estavam emaciados e claramente num estado desesperado. Mais tarde, nessa mesma temporada, os Inuit encontraram os seus corpos, alguns em tendas, outros ao ar livre, e contaram a Ray o detalhe que faria estalar um escândalo em Inglaterra. Os corpos tinham sido mutilados, e havia evidências de canibalismo. Para provar a sua história, os Inuit venderam a Ray uma coleção de objetos que tinham recuperado dos acampamentos dos mortos, talheres de prata com os brasões de vários oficiais de Franklin, um prato com o nome de Sir John Franklin, botões de uniformes e outros artefactos. A evidência era conclusiva. A expedição tinha perecido. A reação em Inglaterra às notícias de Ray foi de incredulidade e fúria. A sociedade vitoriana, no auge do seu poder e autoconfiança, não podia aceitar uma narrativa tão ignominiosa. A ideia de que os seus heróis navais se tivessem rebaixado ao último recurso era um insulto intolerável à honra nacional e à suposta superioridade moral da raça britânica. Lady Franklin, que tinha cultivado cuidadosamente uma imagem do seu marido como um mártir cristão e um herói abnegado, liderou uma campanha feroz para desacreditar Ray. Acusou-o de não ter procurado os corpos ele mesmo e de confiar nos testemunhos não verificados de selvagens. O romancista mais famoso da época, Charles Dickens, juntou-se à causa com um zelo extraordinário. Na sua revista Household Words, escreveu artigos apaixonados a defender Franklin e os seus homens. Argumentou que os Inuit eram mentirosos e ladrões, provavelmente os verdadeiros assassinos dos sobreviventes. Sustentou que o homem inglês, pela sua própria natureza, era incapaz de cometer canibalismo. Era uma defesa eloquente e poderosa, mas baseava-se no preconceito racial e numa negação deliberada da evidência. Esta controvérsia revela uma profunda verdade sobre como as sociedades constroem os seus mitos. A história de Franklin tornou-se um campo de batalha pela alma da nação. A versão de Ray, a verdade crua e brutal, era inaceitável porque minava a narrativa do heroísmo imperial. A versão de Lady Franklin e Dickens, a de um sacrifício nobre e cristão perante a natureza avassaladora, era a que a nação queria e precisava de acreditar. E assim,
a história foi reescrita. Franklin e os seus homens foram imortalizados em estátuas e poemas não como vítimas da arrogância e de uma série de erros fatais, mas como mártires da ciência e do dever. O horror da fome, a loucura do chumbo e o tabu do canibalismo foram varridos para debaixo do tapete da memória nacional. O silêncio do Ártico foi preenchido com os ecos de uma história heróica, mas falsa. Apesar da narrativa oficial, a busca da verdade continuou, impulsionada pela tenacidade de Lady Franklin. Em 1859, uma expedição financiada por ela e liderada pelo capitão Francis McClintock finalmente encontrou a prova definitiva. Na ilha do Rei Guilherme, descobriram um monte de pedras que continha a única comunicação escrita que se encontrou da expedição, a nota de Victory Point. Este documento, com as suas duas entradas, uma otimista de 1857 e uma desesperada de 1858, confirmou as datas e os factos básicos do desastre. Perto dali, encontraram um esqueleto solitário num uniforme de mordomo e, mais a sul, um bote num trenó que continha mais 2 esqueletos e uma coleção de objetos estranhos, incluindo escovas de roupa, chinelos de seda e sabão perfumado. A descoberta de McClintock confirmou a rota da retirada e a estranha mentalidade dos homens, mas não abordou diretamente a questão do canibalismo. Deixou ambiguidade suficiente para que a narrativa heróica pudesse sobreviver. No entanto, os ecos da verdade mais sombria persistiram nos relatos Inuit e nos ossos, que lentamente começaram a emergir do permafrost. Durante mais de um século, a história de Franklin permaneceu neste estado de dualidade, uma lenda pública de heroísmo e um segredo de polichinelo de horror. Foi apenas na década de 1980, com a aplicação da ciência forense moderna por parte de Owen Beatty, que os ecos se converteram numa voz clara e inegável. A análise dos ossos não só confirmou o canibalismo para além de qualquer dúvida, como também revelou os altos níveis de chumbo, fornecendo pela primeira vez uma explicação científica para a loucura e o colapso da expedição. A ciência finalmente obrigou a história a confrontar os factos que a mitologia tinha tentado enterrar. O capítulo mais recente desta longa saga de ecos e silêncios foi escrito no nosso próprio século. Em 2014 e 2016, equipas de arqueólogos canadianos, utilizando uma combinação de tecnologia de sonar de varrimento lateral e o conhecimento da história oral inuit, conseguiram o que gerações de pesquisadores não tinham conseguido: encontraram os destroços dos navios. Primeiro o HMS Erebus, e depois o HMS Terror, foram descobertos no fundo do mar, notavelmente bem preservados pelas águas geladas. O achado dos navios foi um momento de uma ressonância histórica incrível. Os titãs abandonados, os navios fantasma da lenda, eram reais. A sua descoberta não só resolveu um dos maiores mistérios da história da exploração, como também serviu como uma validação final das histórias Inuit, que durante muito tempo tinham falado de ver um dos navios afundar-se. Os navios, agora sítios arqueológicos protegidos, são cápsulas do tempo que prometem revelar ainda mais segredos sobre os últimos dias da expedição. Os objetos que forem recuperados dos seus interiores diários, instrumentos e efeitos pessoais poderão preencher as lacunas que restam na história. A história da busca de Franklin é, em muitos aspectos, tão fascinante como a própria tragédia. É uma história sobre a persistência humana, a negação, a construção de mitos e o lento e inevitável aparecimento da verdade. Mostra como uma sociedade pode manipular uma narrativa para que se ajuste à sua autoimagem, e como a evidência física, seja nos ossos dos homens ou nas tábuas dos seus navios, pode finalmente obrigar a uma reavaliação. O silêncio que envolveu a expedição de Franklin depois de 1848 não era um vazio. Estava cheio dos ecos dos seus erros, do seu sofrimento e dos seus segredos, e foram necessários mais de 170 anos de escuta atenta por parte de exploradores, historiadores, cientistas e os descendentes dos Inuit para finalmente começar a entender o que esses ecos nos têm estado a dizer todo este tempo. A tragédia da expedição de Franklin, com a sua confluência de arrogância, sofrimento e mistério, transcendeu os anais da história da exploração para se tornar algo muito maior.
uma parábola intemporal sobre a relação da humanidade com a natureza, os limites do progresso e a persistente fragilidade da nossa civilização. O legado dos 129 homens que se desvaneceram no gelo não reside unicamente nos mapas que, indiretamente, ajudaram a completar, nem nos navios que finalmente foram encontrados. O seu verdadeiro legado é uma advertência, uma lição congelada no tempo que continua a ser tão relevante hoje, na nossa era de crise climática e confiança tecnológica, como foi no apogeu da era industrial. No seu nível mais fundamental, a história de Franklin é uma refutação devastadora da ideia do progresso linear e inevitável. A expedição foi a encarnação da fé vitoriana, em que a tecnologia, a razão e a vontade podiam superar qualquer obstáculo. O Erebus e o Terror, com os seus cascos de ferro e os seus motores a vapor, eram os equivalentes do século XIX das nossas naves espaciais ou da nossa inteligência artificial, símbolos da nossa capacidade para transcender as limitações naturais. O seu fracasso catastrófico serve como um lembrete sério de que a natureza não é um adversário que possa ser derrotado ou um sistema que possa ser completamente controlado. Opera segundo as suas próprias regras e escalas de tempo, que são profundamente indiferentes às ambições humanas. O gelo que prendeu os navios não era malévolo, era simplesmente gelo, comportando-se como o gelo se tem comportado durante milênios. A arrogância da expedição não consistiu em desafiar o Ártico, mas em não o respeitar, em não ouvir a sua linguagem, em não entender o seu poder. Este é um eco que ressoa com uma força particular no século XXI. Nós também, com a nossa tecnologia infinitamente mais avançada, operamos frequentemente sob a presunção de que podemos projetar e gerir o planeta a nosso bel prazer. No entanto, o aumento do nível do mar, os fenômenos meteorológicos extremos e o colapso dos ecossistemas estão a ensinar-nos a mesma lição que Franklin aprendeu da maneira mais dura, que somos parte de um sistema muito maior e mais complexo do que imaginamos e que ignorar os seus limites tem consequências catastróficas. O Ártico, o cenário da tragédia de Franklin, é hoje o epicentro da mudança climática, o canário na mina de carvão do planeta. O mesmo gelo que foi uma barreira intransponível para Franklin está a derreter a um ritmo alarmante, abrindo a passagem do noroeste, não aos exploradores, mas aos navios de carga e à exploração de recursos. Há uma ironia sombria nisto. A rota que custou tantas vidas está agora a abrir-se devido à mesma força industrial que impulsionou Franklin, a queima de combustíveis fósseis. A história de Franklin, portanto, tornou-se um ponto de referência para medir a magnitude da nossa transformação do planeta. O seu fracasso foi o resultado de demasiado gelo. O nosso desafio atual é o resultado de muito pouco. Em ambos os casos, a raiz do problema é a mesma, uma falta de compreensão e respeito pelo delicado equilíbrio do sistema terrestre. O legado da expedição é também uma profunda meditação sobre a natureza da civilização. Os homens de Franklin levaram consigo uma bolha da Inglaterra vitoriana, com as suas hierarquias, rituais e artefactos. Acreditavam que esta estrutura cultural era robusta e imutável. No entanto, o Ártico despojou a camada por camada. A pressão extrema do isolamento, o medo, a fome e a doença revelou que muitas das convenções da civilização são um fino verniz. Quando as necessidades básicas não estão cobertas, as estruturas sociais desmoronam-se. As éticas tornam-se flexíveis e a humanidade pode retroceder a um estado de sobrevivência brutal. A história do colapso social a bordo dos navios e durante a marcha final é uma advertência contra a complacência. Lembra-nos que a nossa sociedade, com as suas leis, a sua moral e a sua ordem, não é um estado natural, mas uma construção frágil que requer uma manutenção constante e depende de uma base de segurança e prosperidade. Obriga-nos a perguntar o que faríamos nós em circunstâncias semelhantes, a confrontar a possibilidade de que a besta primordial que vimos nos homens de Franklin também habite dentro de nós. Além disso, a saga de Franklin é um testemunho do poder da narrativa e do perigo dos mitos. A forma como a sociedade vitoriana reescreveu a história para converter um fracasso vergonhoso numa história de heroísmo é um caso de estudo sobre a negação e a propaganda nacional. Ensina-nos a ser críticos com as narrativas oficiais, a questionar as histórias que contamos sobre nós mesmos
e os nossos heróis. A eventual reivindicação da verdade, através da persistência dos relatos Inuit do rigor da ciência, é uma vitória para a história honesta sobre a mitologia reconfortante. Demonstra que a verdade, embora por vezes demore muito a vir à tona, tem uma forma de perdurar. O descobrimento dos navios na década de 2010 acrescenta uma camada final e comovedora a este legado. O Erebus e o Terror já não são apenas nomes num mapa ou figuras numa lenda. São lugares reais, sítios arqueológicos tangíveis. A sua presença no fundo do mar fecha um círculo, ligando o passado ao presente de uma maneira poderosa. São monumentos não só aos homens que morreram, mas também à própria história. Lembram-nos que o passado nunca está realmente morto, simplesmente jaz sob a superfície, esperando para ser redescoberto. O estudo contínuo destes destroços promete não só resolver os mistérios restantes da expedição, mas também manter viva a sua história, assegurando que as suas lições não sejam esquecidas. No final, o legado da expedição de Franklin é uma história profundamente humana. É uma história sobre a ambição e os seus perigos, sobre a fé e a sua perda, sobre a luta pela sobrevivência e o preço que por vezes exige. Fala-nos da capacidade humana para a grandeza e para o horror, para o autoengano e para a busca incansável da verdade. Os homens de Franklin partiram em busca de uma passagem geográfica, mas a sua viagem terminou a traçar um mapa das paisagens mais sombrias da alma humana. Deixaram uma advertência escrita no gelo, uma mensagem que, à medida que o nosso próprio mundo se torna mais precário, ressoa com uma urgência cada vez maior, que a humildade é uma ferramenta de sobrevivência mais importante do que qualquer tecnologia, que o respeito pela natureza é a forma mais elevada de sabedoria, e que a linha tênue que chamamos civilização deve ser vigiada com um cuidado e uma vigilância constantes. O gelo que os reclamou preservou a sua história para nós, e o seu silêncio eloquente fala-nos através dos séculos, instando-nos a aprender com o seu trágico erro antes que cometamos o nosso a uma escala planetária.